Em Estrangeirismologia, página 1, segunda linha, poderia comentar a autodesmontagem da Abstracted Mind para a autoanálise? Muitas pessoas não conseguem acessar a conscienciologia exatamente porque tem essa condição de não estarem abertas para a questão da autoanálise, quiçá a autocrítica. Então você faz uma autoanálise, ou propõe um convite, ou sugere, ele é visto como uma agressão. Uma agressão. A pessoa ela compete com as pessoas. Ela não compete com si mesma, ela não se aperfeiçoa. Então toda autoanálise é uma forma de exposição para destruição, para competição, para vulnerabilização, para enfraquecimento. Então a autocrítica é coisa boa, sadia, desde que num ambiente sadio. Alô, professor Valdo, aqui na última frase do DAC, que eu coloco ali, enfrentemos os paradoxos. Pois é. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. O paradoxo é o seguinte, você já deve ter notado, aí se você tem vindo nas mini tertúlias, todo dia eu falo um assunto, a pessoa, mas isso é um paradoxo. Por quê? Existe paradoxo em qualquer lugar que você for mexer. A vida ela é paradoxal a partir de um fato ou parafato, que é o seguinte, você tem um corpo perecível, entanto a sua consciência tudo indica que ela é eterna. Outra coisa, você vive numa dimensão que você está atualmente como Paulo, mas você não é isso. Você é uma consciência de muitas vidas, de muitas personalidades, que você já envergou, personagem que você atuou no palco dessa vida. Então, veja, isso é um paradoxo, não é nada. O tempo todo, então, tem paradoxo. Outra coisa, paradoxo. Para sustentar o que a gente pensa atrás da testa, você tem que estar comendo alguma coisa. Tem o gastrosoma, então tem um tubo digestivo enorme, é aí que entram as bactérias, com o negócio todo. Quer dizer, o que é bom é o seguinte, a gente não tem bactéria no cérebro. Se tivesse, a gente fica doido. É o que aconteceu com a minha mulher. Entrou uma bactéria lá, que era um vírus, ficou em cima dela, que é o vírus Borna, ela ficou alterada. Está entendendo? Agora, o que é bom é que nós temos bactéria de fora só, até sair. É o tubo gastrointestinal, é onde as bactérias têm. A sede das bactérias conosco é isso. Agora, o problema nosso é que nós já temos lucidez sobre essas coisas. Vamos, então, analisar os paradoxos da vida e ficar com um aspecto melhor, mais, vamos dizer, imperativo da evolução. Aquilo que exige mais da gente para a gente evoluir. E fazer a distinção disso. Por isso que eu falo, a prioridade com o autodiscernimento. O autodiscernimento, ele pinça o que é prioritário. Com isso, você começa a analisar e fazer a abordagem correta de todos os paradoxos de maneira racional, positiva, lógica, edificante. Você começa a edificar alguma coisa na sua evolução. Então, o que a gente quer dizer aqui é justamente isso. Sem esquecer que nós somos um viveiro de bactérias. Então, por mais orgulho que o tirano tem, ele também tem trilhões de bactérias. Como é que fica? Agora, isso que um amigo meu sempre falava, Valdo, esse aí você esquece, as bactérias já tomaram conta dele. Aí você pergunta para ele, mas tomaram como? Todo mundo tem bactéria. Não, mas essa aí entrou no bistunto, ele não funciona mais. Então, entrou no leme, no motor, não funciona mais, pode esquecer. Ele falava, esse aí está entregue às bactérias. O povo, às vezes, lá no interior, gostava de falar que o cara está entregue às baratas, mas entregue às bactérias é pior, porque tem mais bactéria do que barata. Então, como é que fica? Veja aqui dentro, eu não sei quantas pessoas tem, vamos supor que tenha 50. Multiplica 100 trilhões de bactérias por 50. Como é que fica isso? Daqui a pouco nós temos 4 trilhões. Você está entendendo? Em pouco tempo tem decalhões de bactérias. Se juntar muita gente. Em matéria de princípio consciencial, parece que a bactéria que existe mais nesse planeta. Eu não sei como é que é, ou nessa dimensão, mas tudo indica que é, né?
Então, bactéria é um negócio sério, a gente tem que... Eu acho que na praça pública devia de ter um monumento à bactéria, para a gente lembrar do passado da gente. Como é que a gente era, entende? Como é que a gente cresceu. De modo que a primeira recomendação, ou convocação, ou excitação que eu posso falar é o seguinte: não sejamos mais bactéria, por favor. Esse é o caminho. Aldo, desde ontem eu estou estudando a questão da dor de cabeça, porque como você tem alergia e não tem dor de cabeça em função disso, e aí então eu, por hipótese, comecei a avaliar quando é que as minhas aparecem e onde é que eu estou escorregando, porque se é uma falha, ou uma fissura, um erro, né? Seja lá o que for, a primeira coisa, é preciso avaliar. Dor de cabeça não é todo mundo que tem. Agora, alergia todo mundo tem. Sim, mas aí eu comecei a checar, cada vez que tem uma entrada, porque aí começaram a ocorrer sincronicamente processos em que eu pensava, dava uma escorregadinha de pensar mal de uma situação e a dor vinha. Aí eu recorria, fazia uma revisão, um checklist e pegava ali no Mas aí é somatização. E fazia Isso aí a psicologia tem estudado muito o processo da somatização. A pessoa se preocupa com uma coisa, então ela imprime, faz a impregnação no corpo dela daquilo que ela está preocupada. E isso pega o local de menor resistência dos órgãos e sistema do corpo humano dela. Essas coisas tem. Agora, o que eu vejo é o seguinte: a cefaleia, hemicrânia e processo de dor de cabeça varia demais de pessoa para pessoa que tem. O percentual das pessoas que têm dor de cabeça é grande, mas não é todo mundo. Agora, a alergia é uma variabilidade imensa de processo alérgico. Tem alergia mais grave, mais severa, e tem aquelas light, menores. Eu tenho uma série de alergia, mas a minha é light. Eu sou na base do espirro. A maior parte das minhas coisas eu espirro por alergia. Mexeu com processo químico no ambiente, geralmente eu espirro. Quer dizer, eu não gosto disso. Agora, eu penso que isso tem relação com a ectoplasmia. Agora, uma coisa horrível que a gente pode observar: o raio de sol. O povo fala muito bem de raio de sol, mas ele acaba com a ectoplasmia. Então, como é que você explica uma coisa dessa? A base da vida toda está no raio de sol, que é a iluminação, o calor, as plantas, tudo isso. No entanto, se você traz o ectoplasma e colocar no sol, o raio de sol, o luar, tudo isso influi no ectoplasma. Mas a luz ela é degradadora de uma série de coisas orgânicas. Pois é, então mesmo, você vê que existe a matéria numa gradação muito interessante. A ectoplasmia é a matéria no nível mais, vamos dizer, evoluído e mais, vamos dizer assim, sofisticado que a matéria pode se apresentar. Agora, o raio de luz, o raio de sol, ele é mais grosso do que o ectoplasma. Agora, entenda isso aí sempre eu fiquei encasquetado com essa história, mas vejam, a verdade. É muito mais fácil você mexer com a ectoplasmia no escuro do que sob o sol. O sol é muito mais difícil. E outra coisa, se a ectoplasmia está saindo do processo, por exemplo, uma projeção de psicossoma lastreado com mais ectoplasma, se a pessoa se expor ao sol numa condição dessa, pode afetar o corpo dela. Ah, é? Ah, tá bom. Então a gente tem que começar a pensar nessas sutilezas do problema da matéria. Por isso é que a bactéria está nessa, né? Como é que é isso? Então, para trabalhar a questão da ectoplasmia, eu que vivo no campo e vivo trabalhando com os legumes... O ideal é tudo escuro, evitar muita claridade, porque isso afeta a manifestação da ectoplasmia. Que ontem eu estava tentando fazer com que o fruto se desenvolvesse mais rápido do que os outros no pé, para poder ver o efeito da ectoplasmia ali. Uma coisa séria. Tá. A roupa branca não segura o processo nem do calor e nem a ectoplasmia. A roupa escura aumenta o calor e não deixa o ectoplasma sair. Ah, tá.
Uma pessoa que usa roupa branca mostra que ela está disposta para o mundo, ela não tem medo. A pessoa que veste uma roupa escura, ela está se defendendo. Os medrosos usam roupa escura. Você está entendendo? Quem é intrépido, você está entendendo? Corajoso, usa roupa branca. Isso é uma regra. Hoje a própria ciência já tem gente que já admite o processo do escuro e do claro, né? Então o estudo aí se pode estudar com calma. Uns dizem, né, que o branco é a ausência de cor. Outros acham que é a reunião de todas as cores é o preto. E por aí vai. Mas o problema é que em matéria de roupagem, vestimenta, de cobertura do corpo, isso aí é um fato. Outra coisa, a ectoplasmia, ela tem mais facilidade de sair pelos orifícios do corpo. Entende? Então, isso tudo aí pode ser impedido pela roupa escura ou pode ser aberto ainda mais pela roupa clara. Isso é um fato. Agora, eu fiz muito estudo disso, participei de muitas reuniões durante anos, né? Inclusive na minha mocidade, eu era adolescente, eu já trabalhava com isso, na adolescência. E eu não vejo modificação de nada disso. Com o passar do tempo, a gente só confirmou essas coisas todas. De modo que é seríssimo nós pensarmos esses contingenciamentos da vida humana. São imposições da própria matéria nas gradações que a matéria se manifesta.